Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Akihide, trazendo um vídeo diferente, entrando na onda do futebol de novo, que vou discutir a convocação desse cara aqui, Carlo Ancelotti, ex-técnico do Real Madrid, teve passagens marcantes pelo Chelsea, pelo Everton, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Milan, treinou até a Juventus por um tempo. O Ancelotti, ele é um técnico que, na minha opinião, é um dos melhores do mundo e é um dos melhores da história. E é muito legal mostrar que a seleção brasileira consegue trazer gente desse nível. Que o Ancelotti é um absurdo, pessoal. O Ancelotti é simplesmente bizarro. Ele é muito bom. Ele é o único técnico que ganhou as top 5 ligas europeias. PSG ganhou a Ligue 1, Bayern de Munique a Bundesliga, Chelsea Premier League, Milan Série A e obviamente La Liga com o Real Madrid. Além do fato que ele é o técnico mais Champions League, sendo 3 com o Real Madrid e... como é que fala? Lembrei, foi mal, perdão. E 2 com o Milan. Então vou dar minha opinião aqui para vocês da convocação. Vou falar se eu trocaria alguma peça ou outra, se eu concordo com a convocação de fulano. E vou falar do tópico Neymar também, que faltou aqui na opinião de muita gente. Mas antes de eu começar isso, pessoal, eu quero pedir para vocês que vocês deixem um like aqui embaixo, porque eu tô gostando muito de trazer vídeo de futebol para vocês e eu pretendo continuar com isso. E eu queria pedir que você se inscrevesse no canal, compartilhasse esse vídeo para seus amigos, para sua família, para seu vizinho, para seu primo, não sei. Então é isso, pessoal, vamos começar. Bom, primeiramente, a primeira convocação do Ancelotti, trouxeram 3 goleiros. Primeiro é o Alisson do Liverpool, que esse pra mim é incontestável. Será o titular, pelo menos na minha convocação, seria o titular. E, cara, o Alisson, ele é um goleiro que, beleza, não faz milagre na seleção, como ele faz no Liverpool, mas ainda é um excelente goleiro. Ele, por anos, sempre foi um dos melhores da Premier League. Catou muito pelo Liverpool desde 2018, desde 2019 quando ele chegou. E cara, ele é um goleiraço. Ele tem qualidade muito boa, posicionamento muito bom. Partindo aqui o segundo, temos o Bento do Al Nassr. O Bento, eu meio que parei de acompanhar ele quando ele foi para a Arábia Saudita, porque eu acompanhava muito ele pelo Atlético Paranaense e pela seleção brasileira. Mas ele foi para a Arábia Saudita, para o Al Nassr, do time do Cristiano Ronaldo, e eu parei de acompanhar. Mas, pelo que eu lembro, pelo que eu acompanhei da seleção, ele é um bom goleiro. Não é o meu titular, porque a gente tem o Alisson, que foi, e o Edson, que eu acho que está lesionado, tenho quase certeza que está lesionado, por isso que não foi. Então, mas eu acho que o Bento é um bom reserva, é um bom segundo goleiro. Eu acho que ele agrega bastante para a seleção. E agora falando desse terceiro aqui, Hugo Souza do Corinthians. Hugo Souza, eu concordo totalmente com a convocação dele. Tudo bem, ele pode não ser aquele goleiro que incontestável que nem o Alisson é, que nem o Ederson é. Pode não ser um Courtois, mas é um goleiro muito bom. É um excelente goleiro, na minha opinião. Principalmente quando se trata de pênaltis. Teve aquela partida, quando ele estava no Chaves, lá de Portugal, ficou muito marcada, que ele pegou 3 pênaltis na mesma partida, sendo um do Di Maria e 2 do Arthur Cabral. Então, ele é bom pegador de pênalti. Então, ele não seria o meu titular, longe disso, mas ele seria meu goleiro para pênalti. Por exemplo, o Brasil foi para a Copa América, o Alisson pegou um pênalti. Um pênalti. E na Copa não pegou nenhum. O Hugo Souza, eu acho que ele pegaria. Então eu levaria ele para ser goleiro de pênalti. Se eu não me engano, a Holanda fez isso. Tinha o goleiro titular e o Cruyff, se eu não me engano, que era reserva. Foi para a disputa de pênalti, ele entrou, todo mundo ficou tipo, trocou o goleiro na hora da disputa de pênalti. Ele entrou lá, acho que ele catou uns 2 ou 3 pênaltis e a Holanda classificou. Então eu não discordo, considerando que o Ederson, eu acho que está lesionado, como foi dito lá na convocação, mas eu concordo plenamente com isso aqui. Eu não mexeria nisso, meio que não tem muito o que fugir. Então é isso. Partindo para os zagueiros. Zagueiros, a gente tem o Alexandro, não do Flamengo. A gente tem o Alexandro do Lille. Temos Marquinhos do Paris Saint-Germain, Léo Ortiz do Flamengo e Beraldo do Flamengo.
Caramba, vamos falar aqui primeiro do Alexandre. O Alexandre, eu vou ser muito sincero com vocês, eu não acompanho muito o campeonato francês. Eu acompanho o brasileiro, Champions, um pouco da Premier League, um pouco da Bundesliga, um pouquinho da Serie A e La Liga, mas campeonato francês eu não acompanho. De vez em quando vejo um jogo ou outro PSG. Mas o Alexandre, eu acho que vai ser o reserva aqui nessa convocação, porque eu acho que eu já tenho meus 2 titulares, pelo menos na minha opinião. E o Ancelotti já estava sondando ele há um tempo, então eu acho que o cara ele não vai chamar a atenção do Ancelotti se for ruim. Então eu não vou opinar muito sobre ele, mas na minha opinião, no lugar dele, se fosse a minha convocação, eu levaria Murilo do Nottingham Forest. Esse seria o meu quarto zagueiro, porque o Murilo, eu gosto muito dele pelo Nottingham. Pela seleção ele não jogou muito bem contra a Argentina, mas ninguém jogou bem contra a Argentina. O único que salva foi o Matheus Cunha, fez um gol. De resto, ninguém salva. O Marquinhos, ele é uma incógnita. É literalmente isso. Porque, ora, ele é um monstro pela PSG. Agora o PSG é finalista da Champions, eles estão jogando muito bem. Marquinhos, acho que é o Pátio, a dupla de zaga, estão muito bem. Mas chegando na seleção, ele esquece como jogar bola. Um tempo aí, ele não merecia nem ser convocado. Na minha opinião, pelo menos. Eles têm zagueiros muito melhores que ele, que infelizmente estão lesionados. Quando voltarem, eu acho que ele perde até o lugar. Que ele tem Bremer, tem Gabriel Magalhães, tem o Militão, que já treinou com o Ancelotti no Real Madrid. Então, mas eu acho que ele vai ser o titular e o capitão. O capitão vai ser um outro cara que voltou. Mas eu acho que ele vai ser o nosso titular. Falando agora do Léo Ortiz. Léo Ortiz, do meu Flamengo, eu acompanho muito ele. E cara, o Léo Ortiz, se não fosse convocado, não teria sentido ele não ser convocado. Porque ele é um cara muito bom, muito versátil, joga de volante, tem uma excelente saída de bola, ele marca muito bem, é bom em bola parada, quando joga na área, ele consegue fazer os gols muito bem, ele tem uma saída de bola, um passe espetacular, simplesmente espetacular. Uma saída de jogo com o Léo Ortiz praticamente, a bola já saiu. Porque ele é muito bom, principalmente na saída de bola, na defensiva, seja no ataque, seja para ajudar a levar o time para frente. Eu gosto muito, então concordo totalmente com a convocação do Léo Ortiz. Falando agora do Beraldo. O Beraldo, eu acho que eu entendi porque o Ancelotti levou ele, porque o Ancelotti tem aquele negócio que ele gosta de jogar com 4 zagueiros, porque ele gosta de um time bem defensivo, sendo 2 centrais, lateral esquerdo e lateral direito serão zagueiros. Mas eu não entendo a convocação do Beraldo. Na minha opinião, como eu já disse, eu não acompanho muito o campeonato francês, mas eu acompanho um pouco de jogos do PSG. O Beraldo não está jogando. Desde que saiu do São Paulo, ele foi convocado no Ramon, ali pelo Diniz, mas nunca me agradou. Então, eu não consigo entender a convocação do Beraldo. Eu não entendo. Simplesmente não entendo a convocação do Beraldo. Mas é isso, eu levaria, por exemplo, o Murilo do Nottingham no lugar dele, deixa o Alexandre ali tranquilo. Partindo mais meu feedback, eu gostei da convocação da zaga, tirando o Beraldo. Beraldo eu realmente não entendo porque foi convocado. Partindo agora para os laterais, Danilo do Flamengo. Cara, o Danilo, desde que ele voltou para o futebol brasileiro para jogar no Flamengo, e ele voltou bem, de verdade, ele voltou muito bem. Porque ele é bom. Na seleção ele podia não ser aquele cara que não sou o Thiago Silva, saudade de Thiago Silva da seleção, mas ele é muito bom, principalmente ele na saída de bola. Eu gosto muito do Danilo na saída de bola, ele tem um passe muito bom, tem uma visão de jogo muito boa também. Então eu fico um pé atrás da convocação, porque como ele estava de lateral, eu acho que não vai jogar tão bem quanto ele joga no Flamengo, mas dá pra entender, é um cara experiente, foi capitão de seleção por um tempo. Então, nessa primeira convocação do Ancelotti, eu entendo perfeitamente a convocação do Danilo. Falando agora do Wanderson, eu não acompanho muito o futebol francês, como já disse, mas o Wanderson, ele me agrada, é um cara jovem, ele ataca bem, defende bem, então eu concordo totalmente com a convocação dele. Falando agora do Wesley, pra mim o Wesley tinha que estar nessa convocação.
Era que nem o do Léo Ortiz ali que eu tô falando. Os dois, aqui pelo Flamengo, que é o time que eu mais acompanho, obviamente, eles são monstros na defesa e no ataque. O Wesley ele consegue subir muito bem, ele dribla muito bem, tem muita velocidade, tem muita explosão, aprendeu a defender. Eu só não gosto do Wesley cruzando. Mas isso aí, com o tempo, acho que ele vai entender como é que cruza, ainda mais com o Ancelotti. Falando agora do Alexandro, cara, o Alexandro, agora do Flamengo, eu concordo com a convocação dele, mas seria meu reserva. O Alexandro seria meu reserva. Por quê? Porque tem o Caio Henrique. Não. Ih, caramba, agora que eu percebi, o Caio Henrique não foi convocado. Eba, Voltando, o Alexandre seria uma reserva se o Caio Henrique fosse convocado, mas como ele não tá aqui, erro de gravação, ele vai ser meu titular. O Alexandre, ele é um cara muito bom, ele no Flamengo tem um controle de bola espetacular, consegue levar o time muito bem para ataque, fazer uma dupla com o Wesley nas laterais, e sempre conectando muito bem lá com o ataque, seja com o Michael, com o Cebolinha, com o Bruno Henrique na ponta esquerda. E eu gosto muito dele, ele ajuda bem defensivamente. Então eu entendo perfeitamente a convocação dele. Mesma coisa do Danilo. Eu acho que o Ancelotti levou eles dois pela fase atual, que estão muito bem, mas principalmente pela experiência que eles têm na seleção. Ambos já foram para a Copa do Mundo, estão na seleção há o quê? 3, 4, 5 anos. Então são muito bons. Então acho que vão formar uma excelente dupla. Falando agora do Carlos Augusto, eu me surpreendi com a convocação dele, mas positivamente, porque o Carlos Augusto, principalmente naquele jogo da Inter com o Barcelona, caramba, aquele 4x3 foi incrível. Pelo amor de Deus, podia ter um jogo desse de novo, né, Brasil? Então, cara, eu gostei muito dele. Ele, pra mim, não é titular na Inter porque tem um tal de Di Marco, que é absurdo na Inter de Milão. O Di Marco é absurdo. Mas o Carlos Augusto é um ala, é um meia esquerda, ala, que joga de lateral também, é muito bom. Eu gosto muito dele como jogador, porque ele ataca muito bem, defende muito bem, basicamente o mesmo discurso que eu já dei para os jogadores anteriores. Mas aqui na lateral, eu queria falar da falta do Caio Henrique do Mônaco. O Caio Henrique é muito estranho não estar aqui, muito estranho, de verdade. Eu tiraria o Alexandre perfeitamente para botar o Caio Henrique e não iria questionar, porque o Caio Henrique é muito bom, muito bom. Não acompanho o campeonato francês, mas eu acompanho o Caio Henrique. Às vezes quando eu vejo o jogo do Mônaco, ele é muito bom. E um outro que eu senti falta na convocação, que pra mim seria ele ou o Carlos Augusto, é o Samuel Lino. Samuel Lino, do Atlético de Madrid, é o mesmo discurso que eu dei para o Carlos Augusto. Ele ataca muito bem, defende muito bem, é um ala, é um meia esquerda ali. Então, beleza. Os laterais para mim estão muito bons. Andrés Pereira, do Fulham. O Andrés, ele não traz memórias muito boas para os torcedores flamenguistas. Pitico. Mas eu gosto muito dele pelo Fulham, eu gosto muito dele pela seleção brasileira. Eu acho que ele entrega muito pela seleção. Ele é um cara, é um meio atacante. Ele não vai ser o camisa 10, mas ele faz a posição do camisa 10 muito bem. Eu gosto muito dele, porque ele consegue chegar, ele acha os espaços muito bem lá no ataque. Então, concordo totalmente com a convocação do Andrés. Partindo para o Andrés Santos, o Andrés não acompanha muito o campeonato francês, mas ele também está muito bem. Algumas estatísticas falam que ele está muito bem. Então, concordo totalmente com a convocação dele. Está no Strasbourg, da França. Ele é o ex-Vasco. Eu acho que está emprestado, porque ele é do Chelsea. Mas concordo com a convocação. Falando agora da volta dos que não foram. Multicampeão pelo Real Madrid, capitão do Real Madrid por um tempo, capitão da seleção brasileira por um tempo, jogador do Manchester United. Temos o retorno do Casemiro, finalmente, um volante, marcação. Finalmente temos o retorno do Casemiro. O Casemiro, com o Ancelotti, ele jogou muito bem. Ele vai jogar mais ainda. Porque o Casemiro, gente, ele era uma coisa que estava faltando para a nossa seleção. A seleção estava precisando de um cara que se sacrifica pelo time. E o Casemiro, ele é bom na saída de bola, ele é bom na defesa, ele ajuda no ataque, ele tem uma pancada que é bizarra. Na Copa, aquele pênalti afundou a rede.
Então acho que é muito bom ter um cara com a experiência, com a carreira, com o currículo, com a habilidade, com o talento que o Casemiro tem. Então concordo totalmente com a convocação dele. Falando agora do Bruno Guimarães meio que não tem muito o que fugir. Ele é aquele cara que é muito bom, ele dribla, ele é versátil, ele joga ali no meio campo, principalmente como meio campo central, mas faz função de volante. Eu honestamente prefiro ele como meio campista central, mas ele é bom, eu gostei da convocação dele, eu gosto do Bruno Guimarães, tirando o momento da Copa dele. A Copa dele foi horrível, na minha opinião, mas eu gosto dele na seleção, eu tô adorando ele jogar. E agora acho que com a volta do Casemiro e lá com o meio atacante, talvez o Gerson ali, que eu não vou falar dele, talvez o Andrés Pereira, eu acho que ele vai voltar a jogar muito bem, principalmente com a parceria que ele vai ter com o Casemiro. Falando agora do Ederson da Atalanta, não é o Ederson do Manchester City, é o Ederson da Atalanta. Eu não acompanho muito a Atalanta, sendo muito sincero, não acompanho muito a Atalanta, mas o Ancelotti, ele teve um confronto do Real Madrid com o Atalanta na Champions e a Atalanta jogou muito bem. Destaque para o Ederson. Então o Ancelotti agora veio treinar a seleção, ele está testando essa galera. Então eu concordo com a convocação dele, que ele é um jogador muito bom. E agora falando do Gerson, capitão do Flamengo, absurdo, é um monstro. Ele vem para ser titular, na minha opinião. Ele vai ser o titular. Para mim, o meio campo da seleção vai ser Bruno Guimarães, Casemiro e Gerson. Não tem muito o que mexer. O Andrés Pereira ali entrando no segundo tempo, o Andrei e o Ederson ele brincando, entrando de vez em quando. Mas, cara, porque o Gerson ele é muito bom. Ele contribui muito bem para o ataque. Ele meio que flutua ali pelo meio campo inteiro, seja na esquerda, no meio, na direita, joga na ponta direita, joga ali de meio atacante, volante, meio campista central, se bobear ele joga até de técnico, joga de gandula, que o Gerson é o Coringa, ele joga de tudo, esse cara é absurdo. Fora que deu um passe muito bom, a finalização excelente, ele é um capitão do Flamengo e é um capitão muito bom, então o Gerson é absurdo, só isso que eu tenho que falar. Falando agora dos atacantes, a volta do Antony do Manchester United, não, aquele era o Antony do Real Betis, é esse o Antony que eu tô falando, rapaziada. O Antony do Real Betis está de volta na convocação. Eu acho que ele não aparece desde a Copa, ou ali Ramon, na época do Ramon, mas ele é muito bom. Agora no Betis, ele tá carregando o Betis. Ele e o Isco estão formando uma dupla excelente. O Betis chegou na final da Conference, vai jogar quarta-feira. Não foi à toa. O Antony tá carregando aquele time. Ele tá bizarro. Ele decide o jogo, ele bate colocado no ângulo, ele dá pênalti, cavadinha, é isso, é aquilo, ele joga. O Antony tá bizarro, é o Antony Prime 2025, vai trazer o extra pra gente. Falando agora do Estevão, rapaziada, o Estevão do Palmeiras, esse tinha que estar na convocação. Porque, cara, o Estevão, ele é muito promissor. O Estevão, ele é um ponta direita rápido, driblador, finaliza muito bem, então tranquila a convocação dele. Gabriel Martinelli, esse aí tinha que estar na seleção também. A temporada que ele fez pelo Arsenal foi muito boa. Eu gostei muito do Martinelli pela sua temporada no Arsenal. A dupla que ele fez lá com o Odegaard, com o Saka no Arsenal, foi muito boa. Então eu concordo, ele para mim vai ser o reserva, porque o titular, vocês sabem quem vai ser, né? Matheus Cunha, Wolverhampton, ele é um centroavante que tempo jogou de meia atacante também. Nas duas posições ele joga bem, eu prefiro de meia, mas na falta que estamos tendo de centroavante de altíssimo nível, com o Pedro que está se recuperando de lesão, com a volta do Richarlison, que eu vou comentar daqui a pouco, eu acho que o Matheus Cunha é bom, é bom, porque o Pedro está voltando de lesão, o João Pedro não dá na seleção, eu não gosto do João Pedro do Brighton. Deixa eu pensar aqui, tem mais alguém? Hulk tá velho, né? Não adianta convocar mais, então concordo com a convocação do Matheus Cunha até a volta do Pedro. Falando agora do Rafinha, eu preciso falar dele mesmo? Eu preciso falar do Rafinha. O Rafinha é simplesmente o melhor brasileiro do mundo em atividade. Na atualidade, ele é o melhor do mundo. Se o Barcelona chega na final da Champions e ganha, ele ganha a bola de ouro. O Rafinha tá brutal, essa é de longe a melhor temporada da carreira dele.
seja pelo Leeds, seja pelo Avaí, ele tá brutal. O Anthony Prime, esse é o Rafinha Prime também, gente. Rafinha, ele joga de meia, ele joga de ponta direita, ele joga de ponta esquerda, então ele vai ajudar muito ali na construção de jogadas, ele cobra falta muito bem aquelas cobranças, ele já vem jogando muito bem na seleção, mas a fase que ele tá agora é absurda. Pergunta pro Ancelotti o tanto que ele fez o Real Madrid sofrer. Não tá escrito. Agora a volta dele, Richarlison, o pombo, o rei do voleio em Copas do Mundo. Ele voltou. O Richarlison já jogou com o Ancelotti, foi treinado pelo Ancelotti no Everton e foi uma das melhores fases do Richarlison, a melhor fase do Richarlison na carreira. Cara, se o Richarlison voltar ao nível que ele foi na Copa, não que foi depois, que depois já sai, vai pra longe. Se ele voltar ao nível que ele voltou na Copa ou que ele estava no Everton, a gente contou um centroavante bom. É óbvio que quando o Pedro voltar, ele vai ser o reserva, o Richarlison. Mas enquanto o Pedro não volta, o Richarlison é o melhor que a gente tem, é a nossa única aposta. Tem o Matheus Cunha, eu prefiro muito mais o Richarlison do que o Matheus Cunha. Agora, o tópico que estava todo mundo esperando: Vinícius Júnior, Real Madrid. Ele. Cara, o Vini, ele não vem jogando o que a gente espera dele. Ele é o Vinícius Júnior. Ele é o atual campeão do The Best, tem 2 Champions League, ficou no top 2 da Bola de Ouro. Ele é absurdo. No caso que top 2, porque ele ganhou a Bola de Ouro. O Rodrigo foi uma desgraça aquilo ali, foi um roubo completo, porque ele era o melhor do mundo. Ele era o melhor do mundo, gente. Cá entre nós. E agora com o Ancelotti, se ele jogar o que ele joga no Real Madrid, o Brasil é hexa. Pronto. Então, cara, de verdade, se agora com o Ancelotti, o Vinícius Júnior vai voltar a jogar, vai começar a jogar na seleção o que ele joga no Real Madrid. Se isso não acontecer, eu não sei o que é. A camisa amarelinha é muito pesada, a do Real Madrid também é muito pesada. Então eu não sei o que mais dá pra fazer. Se o Ancelotti, se o Vini Júnior não voltar a jogar bola com o Ancelotti na seleção, não sei mais o que fazer. Simples. Agora vamos falar do Neymar. O Neymar, ele já está de acordo com o Ancelotti que não é para ser convocação, já tinha conhecimento. Mas o Neymar, gente, de verdade, eu não queria ele nessa convocação. Eu não queria. Porque ele tá voltando agora. Ele é o Neymar, beleza, é o Neymar, é o nosso camisa 10, é o nosso melhor jogador. Mas ele tá no Santos. Beleza, o seu time tá bom. O Santos tá quase na zona de rebaixamento. Sei que não tá, não tô de cor agora com a tabela. Mas o Neymar, ele não tá em melhor situação física. Então não adianta forçar. Pra mim, o tempo do Neymar ainda não acabou. Mas a gente precisa dar tempo ao Neymar pra ele voltar como a gente precisa. De um camisa 10. De alguém que lidere a seleção pro Hexa, junto do Carleto Ancelotti. Bom, gente, agora a minha escalação para essa primeira data FIFA do Ancelotti seria goleiro Alisson, seguro. E é isso, Alisson. Zagueiros eu iria de Léo Ortiz e Marquinhos. Laterais eu iria de Alexandre Wesley. Meias eu iria de Casemiro como capitão, junto do Gerson e do Bruno Guimarães. E atacante pra mim é Antony. Me ferrei, esqueci do negócio, esqueci que tinha um Antony. Atacante pra mim, eu não vou colocar o Antony vai entrar no segundo tempo, mas pra mim os atacantes vão ser o Richarlison, o Rafinha e o Vinícius Júnior. Treinados pelo Carleto Ancelotti. Carleto o Ancelotti. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos assim, deixem um like aí embaixo, se inscrevam no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos de futebol, compartilhe com seus amigos, para eles
verem esses vídeos de futebol que eu tô lançando também. Então é isso, pessoal. Valeu e fui. Que o Brasil ganhe o Hexa e o Ancelotti seja um grande técnico, tanto como ele foi pelos clubes, para nossa seleção. É isso. Valeu, fui. Tchau, pessoal.